Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Investidores, investidoras. Meu nome é Jonathan Tolentino, sou um dos sócios fundadores da Diversa Investimentos. Sou formado em administração pela PUC Paraná, pós-graduado pela FGV em finanças, auditoria e controladoria. Estamos iniciando essa live junto com o professor Sidney Silveira, analista CNPIT, e em parceria aqui com a Diversa Investimentos. Vou deixar ele se apresentar aí para vocês. E acredito que vai ser uma live muito boa. Vamos falar sobre a nossa carteira RED, o resultado dela desse mês, e como que ela já está indo do mês passado e como ela está indo nesse mês, e também sobre um pouquinho sobre macroeconomia e o que as eleições podem causar aí nos nossos investimentos na querida B3. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jonathan. Salve, galera do mercado financeiro. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro, em que a gente tratará, de forma periódica acerca da conjuntura macroeconômica brasileira, mundial, e todos os aspectos que vão impactar no preço dos ativos da B3, das ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. Então, a gente sabe que 2022 tem sido um ano complicado para a renda variável, não só no Brasil, mas no Brasil e no mundo. A gente tem aí um efeito de inflação acelerando, principalmente nas economias centrais. A gente chegou ao nível dos Estados Unidos, acumulado em 12 meses, ter um índice de inflação praticamente igual ao do Brasil. Se em algum momento lá atrás alguém chegasse a sonhar com isso, seria chamado de louco. Mas, a partir da pandemia, tanta coisa tem mudado e também o desempenho dos ativos. Muitas vezes, os analistas, sejam eles técnicos, fundamentalistas, macroeconomia e análise quantitativa, muitas vezes orienta a compra e o papel desaba, cai 40%, 50%, 60%, 70%. Ou recomenda a venda, igual aconteceu recentemente com aquele caso do Luiz Barsi, em que ele falou numa live que Magazine Luiza ele jamais compraria e possivelmente em algum momento ia quebrar. E a partir da fala dele, galera, Magazine Luiza subiu mais de 80 pontos percentuais. Verdade. Ele está de todo errado? Varejo no Brasil a gente sabe que é um setor, um segmento econômico complexo. Mas, como ele não colocou uma data, então tudo é possível no futuro, não é verdade? Então, a renda variável é isso, a gente não controla nada, existem muitos fatores a serem considerados, e a gente vai tentar criar um bate-papo regular para falarmos, portanto, de especificidades de ativos, de mercados, e esperamos que, a partir de hoje, a gente possa angariar aí pessoas para, de forma bem prática, objetiva, trocarmos ideias aí nesse bate-papo. Como o Jonathan já mencionou, então hoje a gente fala um pouquinho da nossa carteira RED, é algo inovador para o mercado de capitais brasileiro. Se você consultar o desempenho das carteiras recomendadas por corretoras independentes, bancos de investimentos, bancos digitais e até mesmo as casas de análises, em 2022 vocês vão perceber que eles estão disputando pau a pau quem tem a menor rentabilidade negativa. Na verdade, é isso. E como a gente sabe que o nosso mercado de capitais, a nossa economia é muito instável, a volatilidade sempre à flor da pele, então nós tivemos aí a ideia de implantar essa carteira RED, que na prática é uma operação estruturada em que você entra no ativo objeto, que são as ações, e também você vai fazer compra de ações para potencializar o ganho, para o ativo subir e também proteger a sua carteira, caso o mercado, a partir da compra, leve o ativo a desvalorizar. Ele pode desvalorizar aí com força, 60%, 70%, 80%, 90%, 94%, como aconteceu com alguns ativos do varejo, que você vai ficar tranquilo. Então, as opções, ela potencializa ganhos e também protege a sua carteira de ativos. Então, essa é a ideia, uma vez que a gente precisa considerar os ganhos de forma perene ao longo do tempo. Não adianta a gente imaginar que é o coelho, que você dá aquela acelerada,
mas em algum momento cansa, e ao cansar pode vir o leão e já era o coelhinho. E aí a tartaruga vai tranquilona, e o importante é isso, é a consistência e a ideia, né, daquilo que a gente vai trabalhar com vocês essa noite vai muito nessa direção, na disciplina e na paciência. É só para vocês terem uma ideia, em termos de renda fixa, que melhorou bastante o desempenho a partir aí da Selic subindo, combate à inflação. Se você aplicar R$ 108, né, imagina uma jovem mulher com 19 anos de idade, pensando na aposentadoria, na independência financeira. Se ela alocar R$ 108, uma carteira de renda fixa, uma taxa média de 13% ao ano, e isso é possível, né? Você pode fazer um bem bolado com pós-fixado, liquidez diária, que hoje você encontra produtos aí na casa de 14 a 15 pontos percentuais ao ano. O IPCA+, Hoje nós dependendo conseguimos o de CDB aplicações... 106% do CDI, liquidez diária, o CDB a gente consegue. Isso. Aí na Orama, né, que é a corretora Sim. vinculada ao escritório da Diversa, você vai encontrar também aplicações bacanas para IPCA+, com taxas generosas para 2022 e também pré-fixado. Então, neste exemplo que eu estou dando, aos 62 anos, esta jovem mulher, ela teria acumulado R$ 2.450.000. E vamos combinar, pessoal, que R$ 108, um pouquinho de sacrifício, parar de ir todos os dias no McDonald's, no Burger King ou coisa do tipo, já é aí uma possibilidade. Então, entendam, o tempo é o principal componente da capitalização composta. Quando a gente fala que a capitalização composta ela faz o milagre da multiplicação do dinheiro, do capital, é olhando esse componente da fórmula, que é a potência, né? O crescimento exponencial. E quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você precisa aportar para conseguir a sua independência financeira, construir sua reserva de emergência, que é de 6 a 20 vezes o teu consumo mensal familiar. E a carteira RED, ela vai nessa direção. É renda variável, mas daqui a pouco eu mostro o desempenho da primeira carteira que a gente lançou lá em julho de 2022. Os ativos, né, eles foram startados em momentos diferentes, porque a gente faz análise técnica, olhando para a correção à média móvel, usamos Fibonacci para determinar os alvos de ganho. E na análise fundamentalista, tem um indicador que é o Earning Yield. O ativo precisa ter aí um desempenho de 6% ou mais em relação a esse indicador. E a análise quantitativa, né, usamos a mediana do ciclo de alta, a mediana do ciclo de baixa, para determinar quais serão os ativos a fazer parte da carteira. E a gente percebeu dessa primeira experiência que a média, considerando os 4 ativos que foram startados, foi de 32 dias. Em 32 dias, um ganho de 15,69% para o mercado de capitais brasileiro de renda variável em 2022 é um desempenho excelente. E isso só foi possível em razão das operações estruturadas. Então, hoje a gente começa a falar dela e a Diversa Investimentos tem, né, todo um time aí de assessores para ajudá-los. Eu gostaria de executar a compra de um ativo considerando essa operação estruturada. A Diversa está à disposição de vocês para orientar e até mesmo aí executar conforme as suas especificidades, objetivos, aquilo que você tem em mente a partir das recomendações. Okay? Professor, podemos se dizer assim que seria uma carteira para alguém que está até iniciando, né? Alguém que também já faz alguns investimentos, mas sofreu ali um pouco com a volatilidade da carteira que ele está investindo. Com essa estrutura que a gente faz, a gente vê que a volatilidade fica bem melhor, né? Fica bem mais baixa do que você estando somente nos ativos. Então, isso te protege muito e no longo prazo, igual o professor falou, dá um ganho muito maior do que se você tivesse somente nos ativos, né? Então, além dela proteger, ela consegue ganhos melhores num período aí médio a longo prazo. E acho que foi isso o intuito, né, da gente criar essa carteira para as pessoas que querem iniciar aí na B3 com um produto
um pouco melhor ali, mais redeado, produto com proteção, a gente consegue aí uma rentabilidade muito boa, mas com a volatilidade menor ali do que se tivesse só nas ações, né? É essa filosofia, e vocês vão perceber, pessoal, ao longo do tempo, que de fato a gente acredita que esse produto que nós estamos lançando é um produto que veio para ficar. Ele vai tirar todos esses pontos de extremo, tanto para cima como para baixo, vai diminuir, como o Jonathan falou, a volatilidade e permitir aí um ganho perene ao longo do tempo. Inclusive, quando eu mostrar os resultados, JBS foi o ativo que a gente precisou fazer o manejo nas opções, né, porque ia vencer antes de atingir um alvo mínimo de ganho, e a gente precisou, então, renovar para o vencimento seguinte das opções. Então, foi o ativo que, digamos, né, deu mais trabalho para a gente sair com ganho. No entanto, a JBS, a partir da entrada, ela desvalorizou razoavelmente, né, próximo de 10 pontos percentuais. Então, quem estava numa operação direcional, quem só comprou o ativo, está amargando aí 10% mais ou menos de prejuízo. E a nossa carteira gerou quase 7% de lucro. Exatamente pelas opções. Né? A put fazendo aí o seu papel de seguro. Como a gente faz uma compra não apenas no dinheiro, que está te protegendo da desvalorização da ação, mas a gente também compra puts fora do dinheiro. E elas é que vai dar o plus. Se o mercado, né, para aquele ativo desabar, aí sim você tem a chance de fazer um lucro razoável com o mercado baixista também, tá certo? Então, eu sou, né, formado em economia pela Universidade Estadual de Maringá, especialização também por essa instituição. Sou funcionário de carreira da UEM também, há 29 anos, né? A gente está aproximando aí dos 50. Já um tempinho já, hein, professor? Regional e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Então, eu atuo com o mercado financeiro desde 2010 e há 2 anos eu tenho a certificação de analista de investimentos, analista CNPI, técnico pela APMEC. E estamos aí nessa parceria, iniciando essa jornada deste produto diferenciado, um produto inovador, e a gente acredita que é algo que deve responder aos objetivos propostos pela filosofia da carteira. Então, inicialmente, a apresentação geral, Jonathan. É isso aí. Acho que a gente já poderia mostrar ali alguma coisa da carteira, né? Beleza, então, vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos mostrando resultados, né, pessoal? Aqui é a nossa querida JBS, ela fechou, né, 6,55 quando nós encerramos as operações, mas se vocês olharem, né, o ativo objeto, ó, menos 12,69. Então, quem fez uma compra direcional, no dia 12 de setembro, estava com esse prejuízo. Aí as opções, né, você tem aí a put no dinheiro, 312,96%, a put fora do dinheiro, 547,37%, e a opção call, 91,67% de desvalorização. Então, fazendo a rentabilidade média, considerando essa estrutura, então você tem o ativo objeto, a JBS, você tem uma opção no dinheiro, put, que é o seguro, que ali você tem, desvalorizou R$1 a ação. Então, a put está te garantindo lá no vencimento o ganho de R$1, ok? Aí você tem a put fora do dinheiro, que é para gerar ganho caso o mercado continue caindo, como é o caso aí da JBS, e a call para potencializar o ganho caso o ativo suba, tá certo? Daí alguém se pergunta, né? Bom, há alguma possibilidade de ficar com uma rentabilidade negativa? Sim. Se o papel ele ficar numa tendência de consolidação, é subir um pouquinho, cair um pouquinho,
Que é o você famoso de pode, lado ali, né, professor? andando de lado, lateralizado, você pode ter uma rentabilidade negativa, mas também baixa. Por isso que a ideia é que, em algum momento, ou suba ou caia significativamente. É isso que a gente precisa. Se o papel subir ou se ele cair, é aquilo que vai gerar a lucratividade, o Aí ganho. que entra as estruturas, né, com a função delas ali para potencializar o ganho ou diminuir a perca. Exatamente. Ah, vai vencer o papel, né? No caso aí as opções. E ainda não atingiu o ganho necessário, mínimo, aí você faz o manejo de carregar o papel para o próximo vencimento. Mas vocês sabem que todo ativo é assim. Ele tem uma tendência de alta, em algum momento ele vai atingir o máximo, cai um pouquinho, fica lateralizado, até que ele vai para baixo, lateraliza novamente e volta para um ciclo de alta. Então, todo ativo, independente da sua classe, da sua categoria, é isso: ciclo de alta, ciclo de baixa, tá certo? Bom, e a carteira como um todo, né? Nós tínhamos 5 ativos: Banco do Brasil, JBS, Petrobras, Sabesp e a Vale. A Vale, ela não atingiu o preço de compra, então ela não startou nessa carteira de julho, e todos os demais ativos acabaram, né, entrando naquilo que a gente estabeleceu como alvo de entrada e gerou, portanto, estes desempenhos, né? Banco do Brasil, 14,03 de rentabilidade, a JBS, que a gente já viu, 6,55, Petrobras, 29,65, Sabesp, 12,53. Então, a média de rentabilidade da carteira como um todo deu 15,69% em 32 dias. Então, vejam que é um desempenho interessante. Tá? A carteira que a gente recomendou para o mês de setembro, dos 5 ativos, 3 já atingiram também preço de entrada, que foi Gerdau, Petrobras e a Vale. E já Professor, estamos essa questão do no preço de importante. entrada, a gente poderia Oi? comentar, você poderia comentar um pouco conosco essa questão do preço de entrada ali, o que, que a gente faz para... Ah, sim. Então vamos lá. Bom, como que a gente determina o preço de entrada? Aqui a gente está olhando a análise técnica. Então, você vai para aquela estratégia de correção à média móvel. Então, no gráfico semanal, a gente verifica se o papel está numa tendência de alta, seja na média de 17 ou de 72 períodos. Bom, passou por esse crivo, aí você olha o earning yield, que é um indicador fundamentalista, que na prática é o inverso do valor de mercado da empresa em relação ao lucro operacional. Se for igual ou maior do que 6%, aí a gente vai no gráfico diário verificar aquele momento em que o ativo ele bate na média móvel e começa a sua trajetória de alta. Então, o preço de compra é determinado dessa forma. Então, aqui a análise técnica clássica, pura, com essa estratégia de correção à média móvel. Uma vez que a gente determina a entrada, aí nós vamos para a técnica de Fibonacci. Nós vamos fazer uma projeção, né? Você pega um topo e fundo anterior e estabelece uma amplitude do preço daquele ativo. O Fibonacci ele é melhor do que você trabalhar com escala 1 para 2, 1 para 3, porque o Fibonacci ele vai respeitar as especificidades daquela empresa, daquele papel. É como se você estivesse, por exemplo, com 10 pessoas, cada uma tem um tamanho de calçado diferente. Então, usando o Fibonacci, você está respeitando essa proporcionalidade. Uma outra estratégia, 1 para 2, escala 1 para 3, etc., aí ficaria fora dessa proporcionalidade e muitas vezes você tem, né, a sua expectativa não realizada, frustrada. Então, o FIBO, como diria vários analistas técnicos que a gente tem no Brasil e no mundo, é um negócio que funciona. Por quê? A gente sabe que as decisões de compra e venda dos ativos na Bolsa é realizado por seres humanos. E os seres humanos, eles são cíclicos. A verdade é essa. Então, você tem essa ideia das projeções baseada em FIBO. Aí você tem aquelas situações em que você tem o primeiro nível, o 38%, depois 50%, 62%,
e 100%. Dependendo do papel, eu estou colocando aí o alvo em 62%. Se for um papel mais volátil. Um papel menos volátil, daí a gente vai no primeiro mesmo, ali no 38%. Uhum. E é dessa forma que a gente estabelece a entrada e também o alvo de ganho. Legal. Essa foi, então, a primeira quinzena de julho, né? Exatamente. Muito bom. A gente vê ali, né, essa questão, vamos supor, talvez a pessoa, o cliente pode olhar 15%, né, positivo. Mas com uma estratégia bem feita e produtos, né, ativos bem selecionados, igual você falou, e por isso que até eu perguntei como que era feita a seleção de entrada, né? Ativos bem selecionados e uma boa estrutura, a gente consegue alcançar ganhos aí bem satisfatórios, né? Que foi o que aconteceu. Se você considerar que a Selic, quem vai aplicar no Tesouro Selic, ou 100% CDI, está dando em torno de 1% ao mês. Uhum. Aqui a gente está com um ganho de quase 16% em 32 dias. Então, basicamente, um mês, né? Então, percebam que é realmente algo exponencial e não loucura. Porque loucura, gente, eu cansei de sentir adrenalina na pele, né? Uhum. Acho que a última foram operações realizadas nos Estados Unidos com criptomoedas. Eu tinha 3 ativos na minha carteira, estava com ganho ali de 70%, 50%, 60%. Aí aquela ganância, né? Não, isso aqui vai virar 300%. O que aconteceu? Deixei de ganhar os 70% e estou com um rendimento negativo. Né? Virou menos 15, menos 18. E aí você fica naquela expectativa, na torcida, né? Quando que terá o novo ciclo de alta dos criptoativos? Quando você utiliza as operações estruturadas, não apenas direcional no ativo, o objeto, nas ações, no caso aí da B3, mas colocando o seguro, que é a put, e potencializar ganhos com a call, aí as coisas mudam de figura. Eu acho que em algum momento, depois de tanto apanhar e levar paulada do mercado, porque o mercado é soberano, né? Muitos investidores, especuladores, quando eles acertam, eles são o mestre Yoda do negócio. E quando o mercado vai contra, daí nunca é o cara que errou, sempre assim, né? Ah, foi a plataforma que travou, ah, não pegou o meu stop loss, e por aí vai, né? O ser humano é mestre. Já ali no Jardim do Éden, o Adão fez isso, né? Culpou a Eva, daí a Eva culpou a serpente, e de lá para cá virou uma rotina. Culpado. Legal. Exatamente. E quando você incorpora as opções para sua estrutura, as coisas mudam de figura e a tendência é ficar, né, mais tranquilo as suas noites de sono. Sim. Então vamos para a próxima quinzena ali. Oi? Vamos, acho que a próxima quinzena ali, né? Se eu mostrar. Então, a outra, como só tem 2 dias, né, que entrou na operação, eu acabei não fazendo uma lâmina. Isso, verdade. Mas, mas a gente já está com uma boa rentabilidade, você comentou hoje, né? já está com 2,9% para 2 dias. Uhum. Eu acho que é um ganho razoável, né? Sim, sim. Então, conforme andar aí os dias e as semanas, a gente acredita que deva se aproximar do desempenho da primeira. E agora, né, semana que vem, a gente vai lançar também a carteira recomendada RED, que a gente vai chamar de segunda quinzena de setembro. Uhum. Então, se você está acompanhando ali nos grupos, né, no Telegram, as informações que a gente tem postado, né, os desempenhos, as entradas, etc. Então, semana que vem, a gente divulga a próxima carteira recomendada RED, com mais 5 ativos. Uhum. E a gente acredita que os ativos, eles cabem no bolso de todos os gostos. Né? Sim. Você tem papel ali de 1.000 e pouco, papel de 3.000 para um lote padrão, né, de ativo objeto. Uhum. A mais pesada é a Vale, né? Mas a Vale está nessa da primeira quinzena de setembro, tá certo? Isso. Convidar o pessoal, né, professor, para entrar lá nos grupos.
Acredito Sim, sim. que a gente vai deixar os links aqui embaixo depois para vocês. Quem tiver alguma dúvida e também um interesse, é só chamar nós lá no grupo geral da Diversa, que um dos assessores já vai entrar em contato para chamar vocês ali, né? E aí, também temos um grupo ali somente para carteira Red, que é o grupo da empresa do professor Sidney Silvério aí, que é Enterprise, né? Então, a gente vai colocar o link ali para vocês também. Então, só para ilustrar, né, Jonathan, o que a gente está falando, isso Uhum. aqui é o desempenho da via varejo, né, que agora a gente chama carinhosamente de via. E é isso. Então, Muito modificado, vocês não. observam, pessoal, que ela tinha uma tendência de alta até interessante alguns anos atrás, né? Uhum. Então, 3 anos atrás, ó, que coisa linda. E muitos investidores, eles ficam naquela, né? Putz, eu vou entrar agora porque o papel não para de subir, eu não posso perder a oportunidade. Aí vai e Ali em compra. junho de 2020 mesmo, ali, tava todo mundo achando que ela ia fazer agosto, ali, o repique ia continuar para cima, né? Exato. E aí o que aconteceu? Comprou topo, a gente nunca sabe, na verdade, se é topo ou se vai continuar renovando máximas, né? Uhum. É tal negócio. A pessoa acaba olhando macroeconomia, conjuntura política, análise técnica, fundamentalista, quantitativa, consulta a cartomante, o tarô, mãe de Ná, Os Betim, influencers da vida, né? isso, e entra. É. Olha que coisa triste, pessoal. Mais de 90% de desvalorização. Uhum. 90% de desvalorização no ativo, para você voltar para o zero, né, ao seu valor inicial de entrada, é necessário 900%. E a Via e a Magazine Luiza chegou a bater mais de 94% de desvalorização, que requer em torno de 1.400 pontos percentuais. É Uhum. possível? Tudo é possível, mas vamos combinar que mesmo sendo possível, pode demorar anos. Já pensou você ficar aí uma década? Aí aqui a gente está analisando só o retorno ao valor inicial. Mas você tem a inflação do período, né, uma cédula de R$ 100 lá de julho de 94, hoje teria um valor de poder aquisitivo e de investimento de R$ 16. Sim. Então, você tem aí o quê? Um pouquinho mais de 2 décadas, é isso? É, 94, 2004, 2000, não, quase 30 anos, né? Quase 30 será 3 anos. décadas. E o papel, né, que é a nossa moeda, desvalorizou aí cerca de 84%. Uhum. Aí alguém fala, eu vou comprar dólares e colocar debaixo do colchão. Pessoal, dólar também, né, é usado para proteção cambial, mas a inflação nos Estados Unidos também ela existe. E agora ela está ali par e passo com a nossa, né, em torno de 8, 9% acumulado em 12 meses. Então É, vou... isso é legal, né, professor? A gente está mostrando aí, mais uma vez aí, reiterando, que a gente estando num produto que tenha ativos bem selecionados e ali uma estrutura por trás, não aconteceria isso, né? O cliente estaria protegido pelo Exatamente. custo lá, né? Principalmente a forma do dinheiro ali já protegeria bem ele, né? E acabaria até num ganho ali no período. E para ilustrar, né, novamente aí o desempenho da Magazine Luiza. A Bem gente sabe similar, né? que saiu de centavos, né, depois dos desdobramentos, é mais ou menos isso, saiu de centavos e passou de R$ 20. Uhum. E depois tem caído. Né? E como fica aquelas imagens, né, vários posts feitos para as redes sociais em que destacava o desempenho extraordinário de Magazine Luiza, aí fica aquela ideia, né, que ela nunca cairia, que seria sempre um foguete para o céu, para a lua. É. Mas, gente, na renda variável são ciclos. Por Uhum. mais que o ativo ele suba, em algum momento ele atinge o ponto de máximo, desacelera e começa a tendência de baixa. Então, outra questão da teoria de Dow, né, que é algo básico aí da análise técnica, é que os ativos na bolsa, eles seguem ciclos. Por mais longos que possam ser, em algum momento a tendência de baixa vem. E no caso da Magazine Luiza, ela veio com uma força tremenda. Uhum. E muitos, né, que eram
capital concentrado, aí você tem o risco da concentração. Então, vamos imaginar, a pessoa há 2, 3 anos atrás tinha R$ 1 milhão em Magazine Luiza. Chegou a virar o quê? 60 mil. Sim. Então, eu dei um exemplo de 1 milhão, mas se o cara tem 10 milhões, 10 milhões deu o quê? 600 mil. E aí fica aquela história, né? Para quem está entrando agora, é aquilo que eu já mencionei, em relação à fala do Luiz Barsi, que é o investidor pessoa física de maior capital aplicado na Bolsa. Ele fez o comentário dele, porque ele tem, né, a questão da carteira previdenciária, é um outro tipo de estratégia. E ele não compra varejo. É uma decisão dele, assim como nós também fazemos as nossas análises e tomamos as nossas decisões. Mas quem apostou, né, numa reversão, essa reversão, pelo menos de curto prazo, aconteceu. Quem comprou lá o fundo do poço teve ganho aí superior a 80%. Então, vejam, alguém perdeu 94% e outro ganhou mais de 80%. Então, ganhar ou perder aqui na renda variável também depende do momento que você entra. Então, por mais sólido sejam os fundamentos de uma empresa, olhando a contabilidade, as finanças, em algum momento você tem o famoso drawdown, que é a desvalorização. Por isso que nos ativos que a gente analisa na carteira Hedge, a gente coloca o histórico de dividendos pagos para vocês e também considerando os ciclos de alta e de baixa, num gráfico semanal, análise técnica, a gente calcula a média, a mediana, o maior valor de alta, a média e mediana e o maior valor de baixa de todos os ativos, para você ter os parâmetros de comparação. Vou entrar, por exemplo, em Banco do Brasil. Mas Banco do Brasil, qual que é a média de valorização? Qual a média de desvalorização? Qual é a mediana? Pessoal, a mediana é melhor que a média. Por isso que no relatório Focus do Banco Central se trabalha com a mediana. A mediana, ela tenta eliminar os valores que a gente chamaria de outlier, que está fora da curva, né? Uma informação que destoa muito das demais. E também você tem ali o parâmetro, qual foi a maior desvalorização? Esse papel já chegou a cair 70%. Então, se você for entrar numa operação direcional, você já tem uma ideia do que pode acontecer com aquele papel. Apesar da gente não controlar o futuro, olhar esses indicadores nos dão, né, uma garantia de que, pelo menos, a gente vai tomar uma decisão mais fundamentada e sabendo aí das possibilidades do que pode acontecer, que é uma avaliação ou gestão do dinheiro, gestão do risco, tá certo? Então, essa é aí a nossa carteira Hedge, alguns pressupostos dela. Legal. Professor, para finalizar aqui a nossa live, a gente poderia falar um pouco sobre o momento que a gente vem vivendo aí, essa polarização acho que você vai passar um pouco aí sobre a macroeconomia também, né? Mas pode falar, você está falando da eleição, né? Eleição, isso. Acho que no final a gente conclui com isso, né? Seria melhor. Então, pessoal, só para a gente ilustrar, né, indo para a análise macro em direção à empresa, né, que é uma das formas de você olhar a análise fundamentalista. Então, você tem a partir da firma indo para a macroeconomia mundial ou da macroeconomia mundial indo em direção à empresa, à firma. Então, só para olharmos, né, aquilo que vocês têm acompanhado no noticiário econômico, quem segue, investe ou casas de análise, esse é o contexto. Então, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, aquilo que a gente estava falando, olha o nível de inflação dos caras, 8,3%. Crescimento em um ano, 1,7% do PIB. E na variação trimestral, você teve ali uma recessão técnica. Só que isso aqui é muito ilusório, porque olha a taxa de desemprego dos caras, 3,7%. Então, a economia americana está aquecida. Olha aqui o déficit governamental, déficit orçamentário, quase 16% de um PIB de 23 trilhões, arredondando. Então, você olhar esse indicador aqui, trimestral,
não significa que a economia americana ela colapsou. Pelo contrário, a taxa de desemprego dos caras está baixa, e quando você olha outros indicadores, como o PMI, por exemplo, a gente percebe que o desempenho da economia está bacana, a economia está aquecida, ok? Aí a China, segunda maior economia do mundo, o PIB anual 0,4 de crescimento, mas o trimestral também veio negativo, ó, menos 2,6. A taxa de inflação dos caras é uma das mais baixas em relação às maiores economias, 2,5. Desemprego também não é alto, 5,4. E a gente sabe que a China ela acaba controlando, na verdade, não a demanda, ela controla a oferta, né? Então, eles têm aí um controle de commodities, tem um controle da balança comercial muito rigoroso. Então, a China impacta o comércio internacional. Hoje, ela rivaliza com os Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento. O montante investido pela China em pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, patentes, é o equivalente aí a 88% do valor investido pelos Estados Unidos. Tanto é que eles estão disputando a tecnologia 5G, 6G, a internet das coisas, inteligência artificial. Então, há, né, no mundo globalizado de hoje, esta disputa entre os Estados Unidos e a China também nesse âmbito de tecnologia. Depois você tem o Japão. O Japão é interessante, né? A taxa básica de juros é negativa. Aí a dívida pública dos caras em relação ao PIB, ó, 266%. Então, ó, 266% de 5 trilhões, a gente está falando aí de quase 15 trilhões de dívida pública. E ninguém fala que o Japão está em crise, né, fiscal. Por quê? Quando você tem uma taxa negativa de juros, é como se você tivesse uma potência próximo de zero. Qualquer número elevado a zero é o quê? É 1, ele fica constante. Então, essa dívida ela não aumenta, é como se o governo japonês tivesse um cheque especial de 15 trilhões de dólares para tocar a economia. Aí o PIB deles tem um crescimento de 1,6 no ano, a taxa de inflação também é baixa, 2,6, e o desemprego, olha que coisa, desemprego 2,6 também, tá certo? Aí você tem a Alemanha ela tem agora uma dificuldade muito grande com a questão do corte do abastecimento, né, que a Rússia fez. Do gás, né? Do gás. Isso vai gerar um efeito colateral na economia alemã muito forte. Se eu não me engano, é 80%, né, professor? Isso. Ó, a inflação deles não está baixa, 7,9%. Estados Unidos, 8,3%. Ao Reino Unido, 10,1%, cara. Então, na Inglaterra, você tem uma inflação das maiores economias aqui, das 12 maiores, é a mais elevada. O crescimento trimestral do PIB também negativo. Taxa de desemprego relativamente baixa. Aí você tem Índia, França, Itália, Canadá. Ó, a Rússia, o que a guerra gerou lá para eles? Uma recessão aí, em comparação, né, um trimestre ao trimestre anterior, de menos 4,1. Vamos ver esse 14,3. A inflação dos caras está alta, taxa básica de juros nem tanto, né, 8%. Ó, a dívida pública dos caras em relação ao PIB, 18,2%. Então, dessas duas maiores economias, a Rússia é a que tem a menor dívida pública, tá certo? Então, esse é o contexto. E o Brasil? Nos últimos 12 meses, nosso PIB cresceu 3,2%, trimestral 1,2%, a nossa taxa básica de juros 13,75%, inflação 8,73%, porque os 2 últimos meses a gente teve deflação, que é uma taxa negativa, ok? E a nossa taxa de desemprego, 9,1%. Então, esse é o contexto aí da macroeconomia. Se a gente olhar o Boletim Focus, o que essa semana foi divulgada, né? Que é a mediana da expectativa do mercado. A nossa inflação, que é o IPCA, a gente viu que está um pouquinho acima de 8%. O mercado acha que termina 2022 a 6,4%. Então,
Então, realmente está numa descendente. A expectativa para 2023 é cair muito pouco, então 5,17 para 6,4 é uma variação mínima, tá certo? O PIB, o mercado melhorou a expectativa, né, a 2,39 em 2022, mesmo considerando aí a questão da guerra, a questão de juro alto nos Estados Unidos, no Brasil, e também as eleições, que a gente fala na sequência. Mas olha a expectativa para o ano que vem. Cara, cai de 2,39 para 0,5%. 0,5%. Então, percebam que tem muita expectativa negativa de consumidor, de poupador, de investidor. E a taxa Selic, cara, que me chamou a atenção, né? O mercado acredita que o Copom não vai reduzir até dezembro, mantém 13,75. Então, os investidores de renda fixa estão felizes. Quem tem empréstimo está chorando. Mas é isso, né, cara? Se acontece uma catástrofe, o cara que está vendendo lenço, ele está ajudando a confortar as pessoas, mas ele está ganhando dinheiro. É por isso que o governo acionista, né? O governo vai segurar a inflação aí, acaba mantendo essa taxa. Pelo que eu me lembro ali, acho que é a maior dos países, né, professor? Hoje, né? A taxa básica de juros, sim. É a maior. É a maior. Se a gente olhar novamente, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, taxa básica de juros, só essa coluna aqui, ó. Isso. Então, Estados Unidos, 2,5%, China, 3,65%, Japão, a taxa negativa, Alemanha, 1,25%, Reino Unido, 1,75%, Índia, 5,4%, França, 1,25%, Itália, 1,25%, Canadá, 3,25%, Coreia do Sul, 2,5%, Rússia, 8% e Brasil, 13,75%. Então, a do Brasil, ela está bem destoando das demais economias, inclusive dos BRICS, dos países emergentes ali. No entanto, o entendimento do mercado é que o nosso Banco Central ele se antecipou a esse combate do processo inflacionário, a patologia econômica que é a inflação, que prejudica todos, né? Os consumidores, os empreendedores, os investidores, até mesmo o governo, pelo efeito Oliveira-Tanzi, e o setor externo. Então, todos são impactados de forma negativa. Então, a Selic para 2023, né, no Boletim Focus dessa semana, 11,25%. Então, a expectativa do mercado é que a inflação ela ainda vai dar trabalho e o remédio para ela é juro alto. Então, isso impacta no crédito imobiliário, outras modalidades de crédito, impacta nos fundos imobiliários, né? Ativo de renda variável, perdão. E o dólar eu achei assim surreal. A expectativa, dezembro, 5,2. E dezembro do ano que vem, 5,2. No entanto, isso é temerário, né? A gente sabe que o câmbio é algo sensível da nossa economia. A gente depende de quase 10% da gasolina consumida no país da importação. O agronegócio, ele é muito dependente da importação de defensivos agrícolas, produtos químicos, adubos, implementos agrícolas, máquinas, equipamentos. Nós dependemos do trigo, principalmente da Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial aqui da América Latina. Então, você tem China, Estados Unidos e depois a Argentina. Então, a Argentina, tanto na importação como na exportação, é o terceiro maior parceiro comercial nosso. E a gente tem uma dependência de trigo também. Nós importamos muito do trigo. E se o câmbio, por uma questão política, por uma questão da guerra, que pode se agravar, ou até mesmo esses conflitos, que seria tipo uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, você tem ali a questão da Ásia, muito sensível. A Rússia pode começar a agravar essas sanções de fornecimento de gás e outros produtos, até mesmo o petróleo, né, que a Rússia também é forte nesse ramo. E aí a gente pode, com a situação, né, das eleições presidenciais se aproximando, uma volatilidade não é descartada.
e a volatilidade ela vai impactar principalmente no câmbio. E você tem aí uma saída de divisas, os gringos encerrando posição em título público, até mesmo em títulos de renda fixa privada, e também ações, bolsa de valores, tá certo? É algo que pode acontecer. O Alexandre Cabral, que é o professor do Instituto Educacional da Bolsa, né, meu amigo, que é colunista no Estadão, ele tem aquele canal lá, o GNC News. Ele participou recentemente de um evento aqui em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e eu fiz essa pergunta para ele. Cabral, a Faria Lima, os investidores estrangeiros já precificaram a B3? E a resposta dele foi que possivelmente não. Na verdade, o impacto das eleições presidenciais, eles ainda não foram de todo incorporados no preço dos ativos. E dependendo, né, da situação de embate polarizado que a gente está acompanhando, a partir do 7 de setembro as coisas começaram a se tornar mais quentes, né, desses embates, né? Aí você pode ter uma surpresa desagradável do câmbio depreciar. E a gente viu que em 2021, né, chegamos próximos de R$6. E foi algo terrível, mas terrível também depende para quem, né? Quem colocou o dinheiro nos Estados Unidos a uma taxa de câmbio de 4,50, quando chegou próximo de 6, só na depreciação cambial o cara estava ganhando quase R$1,50 por unidade de dólar. Então, gente, é isso. A gente precisa olhar as possibilidades. Falando em B3, professor... Não é só pra cima, né? A gente tem aquela ideia do tourinho, mas muitas vezes é o ursinho que dita o movimento da bolsa. Professor, falando em B3 um pouco, você poderia, você falando ali sobre, né, que não está precificado ainda, o que a gente percebe, né? Nós aqui, assessores e, né, meros mortais do mercado. Ele parou ali num preço, né, 114, bateu ali várias vezes, parece que está aguardando mesmo, né? O mercado está meio ali parado, esperando o que vai dar. Na análise técnica, é aquele movimento lateralizado, né? Uma tendência de consolidação, e qualquer estudante de análise técnica sabe que, na verdade, o preço só está esperando um momento, ele está acumulando energia, força, em algum momento ele explode, ou para cima ou para baixo. Ou ele rompe uma resistência, ou rompe um suporte e vai com força, né? Pelo menos ali próximo da proporção de 62% do Fibonacci, repetindo um ciclo anterior, é muito tranquilo de bater nesse nível. Então, muita calma nessa hora. A gente está percebendo que o Ibov começou a dar uma recuperada, e aí vem aquelas propagandas mirabolantes, né, prometendo ganhos e mais ganhos, e esquece de alertar que ganhos passados não necessariamente serão repetidos no futuro, né? Até as projeções melhoram, né, professor? Antes era Ibov 120 mil pontos. A hora que chega nessas altas aí já sobe para 140, né? Então, rapaz, em 2021 eu mesmo fui vítima de acreditar em leituras, né, que foi meio que consenso de analistas. Eu cheguei a ver algumas reportagens, inclusive de analistas de bancos americanos, como o JP Morgan, quando o Vale atingiu um patamar ali próximo de R$120, a galera, não, o Vale termina 2021 a R$145. Cara, quantidade de pessoas, até eu no primeiro momento acreditei naquilo, né? E depois a Vale, ó, caiu mais de 40%, cara. E até em 2022 ainda não tá bacana, né? Ainda tá ali, aquele, sei lá, numa região de indecisão. Exatamente. E é isso que acontece, né? Então, as opções, galera, te dá aí a oportunidade de proteger, que é o seguro com a put, e potencializar ganhos sem margem para uma desvalorização muito forte que leve o teu capital. Aqui não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona.
tá certo? Não 100 metros, né, professor? A gente pode chegar no final lá. A ideia da tartaruga mesmo. Bom. É, Paciência, disciplina e consistência. isso E mesmo. num mercado tão volátil como a renda variável, eu internalizei para mim mesmo, enquanto analista, eu não passo recomendação nenhuma de ações direcional. Estrutura. Você quer colocar as opções? Beleza. Caso contrário, não tem análise, porque o direcional é complicado. Ah, você pode ganhar 500%? Pode, mas assim como pode desvalorizar 90% também, né? Assim Então, você como tem que trabalhar com os casos de passado, né, professor? Dois Exatamente. casos aqui que a gente vê que no cenário aí de a Magalu mesmo, 2016 para 2022, muito curto, né? Quem entrou lá no começo, ok, mas teve um período ali que muitas pessoas entraram e já estão no prejuízo, né? Quem não... Daí, de repente, uma pergunta que não quer calar. Existe algum indicador que possa nos alertar desses topos e fundos tão extremos? Existe. Por isso que eu incorporei também na minha avaliação indicadores quantitativos, macroeconômicos e fundamentalistas. O earning yield, que é considerado ali a fórmula mágica por o Joel Greenblatt, ele vai nos dar uma orientação. Quem usa esse indicador, ele percebeu que há quase 3 anos atrás, para a Magazine Luiza, esse indicador estava próximo de 1%. E ele diz, olha, se for 6% ou mais, você pode dizer que o papel está atrativo para compra. O que esse indicador tenta fazer? Ele tenta balancear a valorização do papel lá na bolsa com o que de fato a empresa representa no mundo real. As suas estrutura financeira, o seu caixa, o patrimônio líquido, o seu ativo circulante, patrimônio líquido, a expectativa de vendas, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o ativo total. Então, ele faz um bem bolado que chega nessa métrica para dizer, olha, 6 ou mais por cento é interessante. O papel ele está na bolsa valendo aquilo que ele entrega no mundo real de resultado. Agora, você calcula o indicador, ele está próximo de 1%, os fundamentalistas, na verdade, eles, há 3 anos atrás, começaram a encerrar as posições em Magazine Luiza. Porque eles começaram a enxergar que o topo estava atingido e que um ciclo de baixa ia iniciar. Então, quando que varejo, no caso aí a Via e Magazine, pode voltar a ser um ativo de fundamento robusto, econômico, financeiro? Eu vou olhar no mínimo esse indicador. Enquanto não chegar próximo ali de 6%, para comprar e carregar, fazer um buy and hold, que é uma outra estratégia fundamentalista, ou fazer o position para quem é técnico, eu acho meio complicado. Os movimentos de curto prazo, beleza, mas aí você não está comprando para virar o dono, né, o sócio do empreendimento. Você está tentando pegar um movimento de curto prazo. E aí seria meio que especulativo. Quem entrou lá no fundo do poço, deu certo, deu. Se segurou, está dando mais de 80%. Mas qual a garantia que isso se mantém? É varejo. Vocês viram que o PIB, a previsão é que ele diminua de 2,39% para 0,5%. Os R$600 do programa governamental tem prazo de validade, é dezembro. Então, o que acabou ajudando a melhorar o desempenho de curto prazo do varejo foi principalmente o programa do governo federal. E o calcanhar de Aquiles deles, né, professor? É a Selic também, que a gente vê ali também que não vai arrefecer, né? Então, exatamente. Continuar caro ali, elas dependem muito do financiamento, né? Para poder financiar para as pessoas as compras. E pelo que a gente vê, sim, até eu vou te dar um exemplo de crédito consignado. Então, a Universidade Estadual de Maringá, no auge da pandemia, a gente encontrava taxa de 0,9. Para o Brasil,
Rapaz, isso é inimaginável. Ao ano, Agora, né? com a Selic a 13,75, a galera está praticando de 1,8 a 2,7 Ao mês? ao mês. Ao mês. Então, você tem aí um Dobrou. crescimento de 130%, cara, no Mais custo que dobrou. do crédito consignado. Uhum. E se o consignado foi por esse caminho, o crédito pessoal também, Sim. até as linhas, né, que você tem específicas, todos subiram. Cheque especial, cartão de crédito. Então, o custo do dinheiro no Brasil ele ficou mais alto. Sim. E isso impacta diretamente no consumo. Por isso, essa projeção de PIB do Boletim Focus, com uma redução drástica, tá certo? Então, pessoal, se você já tem um lucro razoável na Magazine, começa a fazer o quê? A realização parcial. Não faça como eu fiz lá com as minhas criptomoedas. 70% de ganho virar em prejuízo de quase 20%, tá certo? Então, percebam, por mais que você estude, por mais que você pratique, faça simulações de estratégias, cara, a gente não controla o futuro e muito menos a renda variável. Então, a gente tenta se proteger e as opções é o melhor caminho. Como diz o próprio Alexandre Cabral, as opções, segundo ele, é vida. Então, ele é analista de dólar, de câmbio, ele mexe com opções e também derivativo cambial. Contratos cheios de dólar e também mini dólar, mas sempre olhando a questão do hedge. Então, ele, como bom fundamentalista, ele foge ao extremo aí de operações especulativas eminentemente. Então, ele procura usar esses instrumentos do mercado de derivativos, mas focando aí um ganho mais ou menos, né, razoável para renda variável, mas perene. Paciência, disciplina e vida longa e próspera. Acho que essa é a ideia. É isso aí. Professor, acho que seria isso, né? Tem mais alguma coisa para nos passar? Cara, eu acho que por um primeiro encontro, eu acho que está Tá de bom ótimo. tamanho, né? Aí Uhum. vamos amadurecendo aí o projeto Sim. e nas próximas a gente pode incorporar, até ouvir também as pessoas, né? O que eles gostariam de que fosse abordado na live. Uhum. Legal, pessoal. Agradeço a todos que passaram por aqui. Acredito que ao longo do tempo vai ficando mais importante esse produto para as pessoas, porque a gente vê que você investindo de uma maneira correta, de uma maneira certa, consciente, a gente consegue rentabilidades ali melhores do que em outros produtos, tentando sem assessoria, né? E também eu queria convidar vocês para seguir as redes sociais do professor e do nosso escritório aqui também. E quiser deixar um comentário aqui embaixo também, qualquer dúvida sobre a carteira, nós vamos responder para vocês. Acho que seria isso. Um forte abraço a todos, ótimos investimentos e uma boa noite. Isso aí, pessoal. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima oportunidade.